Graça e paz, meus amados, eleitos, escolhidos do Senhor Jesus. Quero trazer agora um estudo da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas, para exercer o ministério, a obra de Deus com excelência. O tema desse estudo é Vencendo a Fraqueza Espiritual. Como vencer, como superar, como mudar a situação de uma fraqueza espiritual em nossas vidas. Então vamos começar esse estudo lendo lá em Mateus capítulo 26, no versículo 41, que o Senhor Jesus diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro, entender o ponto é que o espírito está pronto, ou seja, o espírito está posicionado, o espírito está direcionado para Deus, o espírito pertence a Deus, o espírito almeja, anseia, tem sede das coisas de Deus, o espírito tem fome de Deus, por isso que ele já está pronto, está posicionado. Mas quando Jesus fala que a carne é fraca, é porque a nossa carne ela tem que ser domada, ou seja, a carne tem que ser dominada, a carne tem que se sujeitar à vontade do Espírito. E muitas vezes a adversidade, a carne é que domina. Então, o primeiro ponto de uma fraqueza espiritual é quando deixamos a carne prevalecer. É como deixamos a carne dominar. É quando permitimos que a carne nos direcione. E a carne milita para as coisas da carne, para as coisas corruptíveis. A carne, ela se afasta de Deus, porque a carne veio do pó, e do pó ela quer retornar. A carne tem sede de retornar para o pó, para o barro. E o Espírito veio de Deus, o Espírito é o sopro de vida. Por isso que o Espírito está pronto, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Então, para vencer a fraqueza espiritual, temos que identificar, o primeiro ponto que nos leva a ficar fracos. É a atuação da carne na minha e na sua vida. O crente, o homem de Deus espiritual, ele vence as fraquezas do mundo e as paixões da carne, porque ele vai fortalecer o espírito. Então, o primeiro ponto é fortalecer o teu espírito. Muitas pessoas pensam que o espírito é forte. Não, o espírito está pronto. Mas se você não fortalecer, se você não alimentar, se você não dar legalidade para as coisas do espírito, deixar o Espírito Santo atuar com o teu espírito, um conjunto, em uma harmonia, você não conseguirá vencer. Então, o primeiro ponto é destacar que como está a sua vida, a sua natureza. Está inclinada para a carne ou está inclinada para o espírito? Porque a carne é fraca. A carne sempre vai querer as coisas passageiras, as coisas que agradam ela, que engordam ela. Então, irmão, como alimentar o espírito? Porque o ponto principal de vencer a fraqueza espiritual é ter um espírito forte. O espírito está pronto para me ajudar. O espírito está pronto para me apoiar. O espírito me inclina para as coisas de Deus. O espírito me leva para Deus. Mas a carne não permite, a carne não deixa. Então tem que ter posicionamento de dar legalidade para o espírito. E nesse combate nós temos uma ajuda, que é o Espírito Santo de Deus. Então o ponto é você identificar que, olha só, a fraqueza é o primeiro sintoma que vai te levar à frieza. A frieza é um estado ainda mais complicado. A frieza espiritual é muito mais complicado. Eu vou trazer esse tema em outra aula, porque o ponto aqui é identificar a fraqueza. Porque na fraqueza ainda conseguimos orar, mesmo que seja com menos constância, em menos intensidade, mas ainda na fraqueza conseguimos orar. Ainda na fraqueza nós conseguimos buscar. Olha que Jesus vai falar para o apóstolo Paulo, porque Paulo orou para que Jesus retirasse um espinho na carne, ou seja, algo que incomodava o apóstolo, algo que machucava o apóstolo. E Jesus falou que, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então entender, irmão, que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós inclinamos a nosso espírito e sujeitamos a nossa carne para buscar Cristo. Então o ponto é que Cristo, ele não vai tirar a fraqueza
espiritual, a fraqueza de inclinação para a carne, porque isso é decisão minha, isso é decisão sua, de escolher a Cristo. E quando nós escolhemos, ainda que estejamos fracos espiritualmente, ainda que estejamos, aleluia, por dificuldade de jejuar, por dificuldade de orar, mas ainda assim na nossa fraqueza, nós nos sujeitamos a Jesus, Ele nos fortalece. A graça dele é derramada e nós conseguimos superar e vencer a fraqueza espiritual. Então, identificar que fraqueza é diferente de frieza. Mas uma coisa eu te digo, a fraqueza espiritual vai te levar à frieza. A frieza já é um ponto muito mais avançado, porque na fraqueza, mesmo chorando, gemendo, a gente conseguimos ainda buscar com um pouquinho de fôlego a presença de Deus, as coisas do alto, as coisas de Deus. Olha só, o segundo ponto, para vencer a frieza, não, para vencer a fraqueza que gera uma frieza, para vencer a fraqueza espiritual, se sujeitar a Deus, se sujeitar a Cristo. Se você não se sujeitar, não pedir socorro de Deus, dificilmente conseguimos suportar a fraqueza espiritual que vem na minha vida. E vencer a fraqueza é uma batalha constante, é uma batalha contínua, é uma batalha diária. Vai ser uma batalha, uma peleja, até que Jesus venha nos levar. Até que a gente vai ir morar com Cristo no céu. Essa batalha tem que ser contínua. E nós temos que nos posicionar qual lado que nós queremos. Vencer a fraqueza ou ser dominado pela fraqueza. E uma vez dominado pela fraqueza, nós vem a frieza. E a frieza gera a morte espiritual, que é muito mais perigoso. Porque uma vez que está morto espiritualmente, para retornar é muito difícil. Tem que ter a profecia de Ezequiel 37 no Vale dos Ossos Secos. Mas esse é estudo para outra oportunidade. Então, o primeiro ponto aqui é vencer, é combater, é achar o antídoto, é encontrar a solução, é encontrar o remédio quando nós estamos fracos. Muitas vezes a fraqueza espiritual me impede de ir para o culto, me impede de interagir com a igreja. A fraqueza espiritual me tira, aleluia, dizemos assim, de ter uma vida mais profunda nas coisas santas, nas coisas de Deus. A fraqueza espiritual muitas vezes me impede e vai me tirando, vai me roubando a força e a alegria de congregar. E uma vez que eu deixo de congregar, vem a morte espiritual. Então o primeiro ponto é vencer, é se entregar, é se interagir, é vencer se sujeitando a Deus, alimentando o Espírito, fortalecendo o Espírito e interagindo com a obra, se mergulhando na obra de Deus, fazendo alguma coisa, tendo alguma atividade na obra de Deus. Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Então, o que vai tentar te enfraquecer é a tua carne. É o teu ego, é o teu eu. Porque a carne vai querer dominar, a carne vai querer comandar. E uma vez que eu deixo a carne comandar, eu sou vencido por ela. Então a maneira de não deixar a carne comandar é eu estar envolvido com as coisas de Deus. Uma vez que eu me afasto da rotina contínua dos cultos, que eu me afasto, me distancio, eu estou me distanciando de Deus e estou dando força para a carne. Mas uma vez que eu começo a alimentar o meu espírito, eu começo a sujeitar o meu espírito às coisas de Deus, eu estou fortalecendo o espírito. Jesus fala que o espírito está pronto. Não é forte, mas está pronto. Então, vence as batalhas que vêm sobre a nossa vida, que vai querer gerar fraqueza, que vai querer gerar desânimo, tristeza, falta de aptidão, falta de fome pela palavra, por orar, por jejuar. É se eu deixar o espírito fraco. Mas quando eu fortaleço o espírito, e como eu fortaleço o espírito? Estudando a palavra, orando, jejuando. Pastor, estou desanimado. Começa a ouvir as mensagens. Você começar a ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir mensagem. Que a mensagem vai começar a criar vitaminas espirituais.
vai começar a impulsionar o teu espírito. Daqui a pouco você está pronto de novo. Porque os sintomas da fraqueza, irmão, a fraqueza espiritual não chega logo de vez. A fraqueza são os sintomas que vêm atingindo minuciosamente, diariamente. A fraqueza não te pega de uma vez só. A fraqueza te pega dia por dia. E quando não deixamos brecha, não vigiamos, não detectamos que estamos ficando vulneráveis à fraqueza espiritual, uma vez você é vencido por elas. Então não chega do dia para a noite, mas chega aos poucos. E o maior interessado na fraqueza espiritual no meio do crente, no meio da igreja, é o inimigo das nossas almas. O nosso inimigo é interessado. Então, tem como vencer a fraqueza espiritual. Tem como vencer o desânimo. Hoje eu não quero ir para o culto. Você tem que ter uma mentalidade, um posicionamento, que mesmo sem vontade, mesmo que não venha o interesse, mas nós temos que ir para o culto, mesmo os fracos. Porque é reunidos, que um fortalece o outro. E a palavra fortalece. Outro ponto, louvores. Ouvir louvores. Liga a tua televisão, coloca louvores. Liga o rádio, coloca louvores. Coloca louvores no teu celular. A carne vai gritar, a carne não vai querer, porque a carne não é santa. A carne não se converteu. O que está pronto é o espírito. Mas tem como você fazer que a tua carne venha se sujeitar à vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que ser contínua na minha e na sua vida. Então esse ensinamento que eu te digo aí, começa a prestar atenção, começa a fazer uma autoavaliação da tua vida, começa a identificar quais os pontos que está trazendo fraqueza espiritual, antes que a morte espiritual venha. E o que é a morte espiritual? É você ser dominado pela fraqueza e a fraqueza te inclinar para as práticas do pecado. O pecado gera morte espiritual. Então, identificando as fraquezas a tempo, há uma solução de virar o jogo, de reverter o para cá, de reverter a situação e buscar fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Então, vença as fraquezas que vai ser diárias, vai ser constante em nossas vidas, mas diariamente, constantemente, Jesus está para derramar a sua graça na minha e na sua vida, porque mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo cansado, nós viemos guardar e vencer a palavra na tauba do meu e do teu coração, à luz da palavra de Deus. Então, pega esse ensinamento aí, começa a praticar a sua vida e seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. E a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo venha falar muito mais ao meu e ao seu coração através do ensino da genuína palavra de Deus. Um grande abraço aí e até a próxima aula, até o próximo ensinamento.